Hoje iniciaremos o curso de Semiologia Médica. Nesta primeira aula vamos falar sobre a anamnese. A definição. Etimologicamente, a palavra anamnese vem do grego, onde ana significa trazer de volta, recordar, e mnese significa memória. Logo, a anamnese visa trazer de volta à mente todos os fatos que estão relacionados com a doença do indivíduo. A anamnese tem como principal ferramenta a palavra falada, mas também é importante ficar atento à comunicação não verbal, que é a linguagem corporal expressa. Ela desenvolve ainda uma boa relação médico-paciente, pois é o primeiro contato que o paciente tem com o médico. Uma boa coleta vai permitir identificar problemas, determinar diagnósticos e ainda planejar e implementar a terapêutica mais adequada para o caso. Uma anamnese, quando é bem conduzida, ela pode ser responsável por até 85% do diagnóstico, sendo 10% para o exame físico e 5% para os exames complementares. Os instrumentos essenciais para uma boa anamnese: temos a habilidade para a comunicação. O paciente ele deve ter um espaço para se sentir à vontade de relatar seus problemas e ainda as questões devem ser de fácil entendimento, sendo ajustadas as características do paciente, não do médico, ou seja, o médico que tem que se adaptar à realidade do seu paciente e não o contrário. Não é aconselhado o uso de gírias e palavras coloquiais durante a consulta, mas caso seu uso facilite o entendimento do paciente, elas podem ser utilizadas. O acolhimento é um outro instrumento essencial. Um simples olhar, um sorriso, um aperto de mão são atitudes simples, mas que contribuem para uma boa relação médico-paciente. E por último, o entrevistador deve possuir um roteiro para que possa conduzir a entrevista. As qualidades do entrevistador: ter a perspicácia de um detetive, ou seja, ele deve reunir o maior número possível de pistas diagnósticas e estudá-las em profundidade. Ser o bom redator, a capacidade de ordenar todos os fatos em ordem cronológica e sistemática, e ter uma boa formação médica básica, para que ele possa organizar todas aquelas informações e chegar a uma conclusão definitiva. A postura do entrevistador: o médico deve apresentar-se com sobriedade, deve estar devidamente uniformizado, de jaleco branco, limpo. A entrevista deve transcorrer em clima de absoluta tranquilidade e privacidade, sem pressa, e deve-se evitar atitudes que denotem menosprezo, falta de respeito e invasão na intimidade do paciente. A anamnese ela é composta por estes 7 componentes básicos: identificação, queixa principal, história da doença atual ou HDA, interrogatório sintomatológico, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e condições socioeconômicas e culturais. Na identificação, perguntamos o nome do paciente, a idade, muito importante, já que existem algumas doenças que afetam indivíduos mais velhos, como por exemplo as doenças crônico-degenerativas, o sexo, a etnia, o estado civil, a profissão, a escolaridade, religião, naturalidade, residência e procedência. Estes 3 últimos às vezes podem causar uma certa confusão, mas eles são fáceis de ser diferenciados. A naturalidade consiste no local onde o indivíduo nasceu. A residência, onde ele mora atualmente, e a procedência é o último local que ele esteve antes de buscar atendimento. Vamos supor um indivíduo que nasceu em Belém, mora no Rio de Janeiro e que passou 3 dias em Belo Horizonte e voltou ao Rio de Janeiro. A naturalidade dele vai ser Belém, a residência Rio de Janeiro e a procedência Belo Horizonte, já que foi o último local onde ele esteve. E aqui temos um exemplo de como a identificação deve ser escrita. José Araújo, 47 anos, masculino, pardo, casado, advogado, ensino superior completo, católico, natural de Fortaleza, residente e procedente de Brasília. Sempre deve ser escrito neste formato. Queixa principal. A queixa principal vai ser aquilo que mais vai preocupar ou incomodar o paciente, vai ser o que levou ele a procurar assistência médica. Na queixa principal, deve-se utilizar as palavras do paciente, mesmo que estas sejam ditas de forma coloquial. Para isso, use-se aspas.
Deve-se incluir ainda a duração da queixa. Como exemplo temos queimação na boca do estômago há 5 dias. A história da doença atual é a principal parte da anamnese, pois é o momento onde o médico vai analisar com mais detalhes o histórico do paciente. E a partir daqui, deve-se utilizar apenas termos médicos. A HDA consiste em um relato detalhado e cronológico dos sintomas do paciente, os exames que foram realizados e tratamentos prévios. Deve-se relatar o início dos sintomas, a sequência temporal, a qualidade, a intensidade, os fatores agravantes e de alívio, os sintomas associados e a localização corporal. E esses sintomas devem ser descritos em ordem cronológica e de importância. Não se deve induzir respostas como, por exemplo, perguntar para um paciente: você não fuma, né? Porque perguntando desta forma, o paciente ele vai se sentir intimidado ao responder essa pergunta. Determinar o sintoma guia, que vai ser o principal sintoma que levou o paciente àquela condição, e deve ser feita uma abordagem em torno deste sintoma. No próximo slide nós vamos aprender como fazer essa abordagem. Garantir que a história obtida tenha começo, meio e fim, né? Garantir que ela tenha uma ordem cronológica e descrever o estado atual no final da HDA. Se, por exemplo, o paciente, no momento que estiver sendo feita esta coleta, se ele estiver bem, então no final da HDA deve ser escrito: no momento sente-se bem. Ponto. Bom, a abordagem do sintoma. Primeiro, localização e radiação. Se o paciente está sentindo uma dor, deve ser dito onde essa dor se localiza e se essa dor ela aparece em outro local, né? Ou se ela se irradia para outro local. O caráter, que vai ser a forma como esse sintoma se apresenta no caso da dor. Se essa dor se apresenta, por exemplo, em queimação, em facada, pressão, cólica, pontada, etc. A intensidade, que é uma quantificação subjetiva, né? Já que, por exemplo, a dor ela varia de indivíduo para indivíduo, em relação à idade, em relação até mesmo a fatores culturais. Então, essa intensidade ela pode ser avaliada da seguinte forma: por meio de uma escala. Podemos dizer para o paciente assim: de uma escala de 0 a 10, onde 10 é uma dor insuportável e 0 é sem dor, em qual número você qualifica sua dor? Né? Então, é uma forma de tentar avaliar e tentar ter uma ideia de como esse sintoma está se apresentando. A evolução, deve se perguntar se esse sintoma ele se mantém constante, se ele melhora ou se ele piora. Os fatores agravantes e atenuantes, ou seja, os fatores que pioram e os fatores que melhoram o sintoma. Por exemplo, o paciente tem uma dor no peito, né, também chamada de angina, e essa dor ela piora com o esforço físico. Então, um fator agravante é esforço físico. E vamos supor que o paciente relate que depois ele se senta e essa dor melhora, né? Então, um fator atenuante, repouso. Vamos supor que o paciente também diga que ele toma determinado medicamento e ele melhora. Então, o medicamento também é um fator atenuante. Nesse caso, deve ser escrito o nome do medicamento. E os sintomas associados, que são todos aqueles sintomas que estão em volta daquele sintoma principal. Como, por exemplo, o paciente sente essa dor no peito e também é acompanhado de febre. Então, febre é um sintoma associado. Agora entraremos no interrogatório sintomatológico. Nesta parte da anamnese, o médico vai se aprofundar em regiões específicas do corpo. O que é interessante comentar é que o médico não necessariamente vai precisar passar por todas essas regiões. Neste momento, ele já vai ter uma certa hipótese diagnóstica. Ele deve investigar de acordo com suas suspeitas. Por exemplo, se ele suspeita que o paciente tenha um problema respiratório, não há necessidade de ele se aprofundar em uma abordagem psiquiátrica, por exemplo. Até mesmo para que ele não possa perder tempo em cima daquilo onde não há suspeita. E agora vamos comentar sobre cada um desses itens. Sintomas gerais são aqueles que não se localizam em uma região específica e praticamente em todas as anamneses eles são abordados. Então, perguntamos ao paciente se ele teve febre, astenia, que é a sensação de fraqueza do corpo, se ele perdeu peso, prurido, que é coceira, sudorese, que é o suor em excesso. Na pele e unhas, verificamos se existem lesões. Nas unhas, verificamos se há bacteamento digital
que é um sinal caracterizado pelo aumento das falanges distais dos dedos e das unhas, como mostra na imagem, e que está associado a muitas doenças, sendo a maioria delas cardíacas e pulmonares. Na cabeça e pescoço verificamos se há paralisias, tiques, que são movimentos rápidos e involuntários, que geralmente são repetitivos e são desordenados, se há alterações no movimento, como uma rigidez. Nos olhos, verifica a acuidade visual, se ela está normal ou se ela está baixa, lacrimejamento, diplopia, que consiste em uma visão dupla, como mostrado na primeira imagem, fotofobia, que é uma hipersensibilidade à luz, ocorre, por exemplo, na conjuntivite, quando o paciente ele sente um incômodo ao estar em um ambiente mais claro. Escotomas, pontos escuros no campo visual, vocês podem visualizar aí na segunda imagem. E nistagmo, oscilações rítmicas, repetitivas e involuntárias de um ou pode ser de ambos os olhos. Nos ouvidos, verifique-se a acuidade auditiva, se há presença de zumbidos, vertigem, que é aquela sensação de movimento giratório, que pode ser do corpo em relação aos objetos, ou então de objetos girando ao redor do corpo. Otorreia, quando há presença de uma secreção saindo pelo ouvido, e otorragia, quando há perda de sangue. No nariz e seios da face, verifique se há obstrução nasal, né, se o nariz está entupido. Rinorreia, que é um corrimento nasal. Espirros, epistaxe, que consiste no sangramento, e se há alterações no olfato, como hiposmia, quando o olfato está diminuído, anosmia, quando há ausência de olfato, e cacosmia, quando o paciente tem a sensação de um odor desagradável. Na boca e garganta, verifique se há xerostomia, que é a boca seca, se há lorreia, produção excessiva de saliva, se existem lesões na mucosa, na gengiva, halitose e pigarro, que é a presença de um muco na garganta, que pode ser um sinal de rinite, sinusite. Na mama, verifica-se a secreção, mastalgia, que consiste em dores nas mamas, e também verifica-se se existem nódulos palpáveis. No sistema respiratório temos a dispneia, mais conhecida como falta de ar, tosse, se é seca ou com expectoração. Se houver expectoração, deve-se perguntar o volume, a cor, o odor. No sistema cardíaco temos as palpitações, que é quando o indivíduo percebe os batimentos cardíacos, cianose, uma coloração azulada da pele e mucosas, que é consequência da desoxigenação das hemácias, e se há dor torácica, conhecida também como angina. No sistema gastrointestinal, perguntamos se o paciente tem disfagia, que é a dificuldade na deglutição, pirose, uma sensação de queimação atrás do externo, vômitos, dispepsia, um desconforto ao comer. Pergunta-se o número de evacuações diárias e o aspecto das fezes, a cor, a consistência, se o indivíduo sente cólicas ou mesmo distensão abdominal, aquela sensação desagradável do abdômen cheio e endurecido. No sistema urinário, perguntamos se o paciente sofre de incontinência urinária, que consiste na perda do controle sobre a micção, oligúria, quando há uma diminuição na produção de urina, anúria, quando há uma ausência nesta produção, poliúria, quando esta produção é em excesso. Noctúria, quando há um aumento de micções durante a noite, e a polaciúria, quando aumenta a frequência, mas não aumenta o volume. E a disúria, que é quando o paciente sente uma dor ao urinar. No sistema genital, verificamos se existem lesões, perguntamos se o paciente sofre de disfunção sexual, se existem corrimentos, prurido, coceira, e no caso da mulher, se existem distúrbios menstruais. No sistema vascular periférico, verifica-se a palidez, petequias, que são pontos vermelhos na pele, adenomegalia, um aumento dos gânglios linfáticos, esplenomegalia, aumento do baço, e hepatomegalia, aumento do fígado. No sistema musculoesquelético, perguntamos ao paciente se ele sofre de artralgia, que consiste em dor nas articulações, se ele sofre de limitação de movimento, se há alguma deformidade. No sistema neurológico, verifique se existe algum distúrbio de consciência ou memória, tontura, convulsões, alteração na motricidade ou sensibilidade, distúrbios na marcha, na forma como o paciente caminha,
ou no sono. E psiquiátrico, verificamos se há uma alteração na consciência, na atenção, orientação, humor, ou se ele sofre de ansiedade. E então entramos nos antecedentes pessoais, né? Perguntas sobre doenças na infância, né? Como varicela, também conhecida como catapora, cachumba, sarampo. As doenças na vida adulta, como tuberculose ou alguma DST, intervenções cirúrgicas, internações e suas causas, traumatismos, imunização e alergias, se todas as vacinas estão completas. Perguntamos se o paciente sofreu algum acidente, se tem alguma lesão incapacitante. No caso da mulher, perguntamos o número de gestação, partos e abortos, né, que é escrito na forma de gesta, para e aborto. Perguntamos ainda a idade da menarca ou menopausa, quando for o caso, e se ela faz uso de anticoncepcional. Nos antecedentes familiares, perguntamos o estado de saúde dos pais, quando for o caso dos irmãos, cônjuge, filhos, se existem antecedentes familiares de diabetes mellitus, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC, câncer e óbitos, devendo ser especificado suas causas e idades. Nos hábitos de vida, pergunta se o paciente usa tabaco, se sim, quantos e em quanto tempo, álcool, se sim, o que, a quantidade, o tempo que ele utiliza, e também se utiliza outras drogas. A orientação alimentar, né, a dieta, se o indivíduo pratica exercício físico e qual é o seu comportamento sexual, se tem parceiro fixo ou não. Nas condições socioeconômicas e culturais, perguntamos sobre o domicílio, qual é o tipo, se é alvenaria, se é de taipa, o número de moradores, se existe saneamento básico, água encanada, coleta seletiva de lixo. Na situação socioeconômica, perguntamos o rendimento mensal, quais são os dependentes, quais são os que contribuem com essa renda. Perguntamos ainda para o paciente se ele tem uma vida religiosa e como é o relacionamento familiar de forma geral. Bom, aqui terminamos nossa primeira aula de semiologia médica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, dê uma ajuda aí pro canal. Qualquer crítica e sugestão vocês podem escrever aí nos comentários. E até a próxima.